na parte ofensiva, como vai precisar na Copa do Brasil. Deixa agora, vamos virar. Fala de um recurso que é do jogo, que são as faltas, né? Ontem nós discutimos isso aqui. O Cruzeiro é a segunda equipe que mais faz faltas no Brasileirão. Já o Atlético é o terceiro que menos faz faltas. Logo, o Atlético é um time panda, que não foi panda contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro não é panda com ninguém, mas teve gente do Cruzeiro que reclamou, né? Principalmente do excessivo número de faltas do Atlético, que foram 2 acima do Cruzeiro no jogo. Isso é muito curioso. Temos aí, Andrezão? Taca-lhe pau na tela aí, Andrezão. Olha lá. Até agora, média de 15 por jogo. Foi exatamente o número de faltas que o Cruzeiro fez no domingo. O Atlético, média de 13 por jogo. O Atlético fez 17 no clássico do final de semana. Gostaria da apreciação de vossas excelências. Então, eu acho importante a gente, principalmente, destacar o Atlético do final de semana, que era um Atlético que a gente já cobrava essa forma de marcar, de ser mais incisivo, de ser mais tático, de ter mais cuidado com o sistema defensivo. Então, no jogo contra o Cruzeiro, o Atlético fez o maior número de faltas. E mais uma vez destacando, gente, não estamos aqui promovendo a violência, e sim um artifício que é do jogo. É para parar a jogada. Essas jogadas que a gente está colocando aqui, e no jogo, na verdade, o jogo entre Atlético e Cruzeiro, eu acho que não teve nenhuma falta desleal. Ou se alguém aqui lembrar, vai me corrigir. Mas enfim, não teve nenhuma falta desleal, é um artifício do jogo, e o Atlético precisava mostrar algo desse modo, ter um arame, pelo menos, não um arame liso na frente. Farpado, né? Farpado, né? O arame farpado à frente de sua defesa, que o meio-campo do Atlético deixava uma tranquilidade para qualquer adversário. Qualquer adversário atacava e agredia o Atlético em finalizações, qualquer um. Estou falando do Iquique, lembrando o Iquique, que é um time deplorável, que pegou e conseguiu vencer o Atlético, conseguiu fazer 3 gols na equipe do Atlético. Então, isso, pra mim, pegando o recorte do Atlético, que eu queria só pra gente começar o nosso bate-papo aqui, lembrar isso. Enfim, é isso. Eu acho que pelo lado do Cruzeiro, assim, é realmente uma equipe que passou a fazer muitas faltas táticas, como o Atlético também usou desse expediente no Clássico. Aliás, depois de alguns jogos, eu pelo menos, foi o jogo que eu consegui ver um Atlético não espaçado, né? O Atlético, até nos jogos que fazia muitos gols, recentemente enxerguei um Atlético muito espaçado, não, domingo foi um time bem compactado. Eu acho que faz parte. Agora, o que eu acho que não faz parte, independente que seja o Cruzeiro pode ser o primeiro time a fazer mais faltas. O árbitro, isso não pode interferir naquilo que vai aplicar como a regra do jogo, né? O árbitro, se tem uma equipe que usa muito das faltas, de repente um rodízio de faltas em determinados atletas, acho que não significa que uma equipe que faça muitas faltas, de repente, no caso do Cruzeiro eu acho que é uma equipe que está jogando bem coletivamente, mas uma equipe que faz muitas faltas também, de repente, pode ser uma equipe que está espaçada, que não está conseguindo fazer com que os seus setores trabalhem mais juntos. Eu acho que cabem aos árbitros ficarem atentos e conseguirem aplicar. Se o time quer fazer muitas faltas para parar o jogo, ok, mas saiba que isso pode custar algo caro. E aí nem tô falando com relação ao clássico, né? Ao futebol de uma maneira geral brasileiro, às vezes a gente vê um atleta fazer uma falta, outra falta, quarta falta e ainda não recebeu o cartão amarelo. Então os árbitros têm que ficarem atentos com relação a isso. O detalhe, eu penso que o Atlético deveria, hoje a necessidade do Atlético era até ter um número maior de faltas. Porque, por exemplo, eu tô aqui lembrando do gol do Mirassol, que o cara pega a bola no meio de campo. Aquilo não existe. Né? E ninguém para fazer uma falta. Esse é o tipo de falta que ela é necessária para você matar a jogada lá no início para não estourar em cima do goleiro. E são vários lances que a gente vê durante o campeonato que o Atlético está exposto. Aí vem aquilo que a gente vai falar. Falta o volante. Falta o primeiro volante, aquele cara da marcação, aquele cara, o Leandro Donizete, o Pierre, aqueles caras que chegavam duro, que faziam falta. Porque a falta, futebol, né? Mas a falta é necessária em alguns momentos do jogo. Eu acho que falta. Ninguém tá falando que a falta é necessária, só que caras desse E no Atlético eu acho que assim, saudade. As coisas. Pô, o Atlético tomou um gol no próprio jogo do Mirassol. Nos descontos, cara. Você vira um jogo fora de casa, você tem que ter malandragem, fazer uma falta. Acabou o jogo, né, Breno? Acabou o jogo. Bola pro mato que é jogo do campeonato. Breno, vamos lá.
O Santos tem uma vitória na competição, até que o time do Santos é muito ruim. O Santos vai lutar contra o rebaixamento, tá na cara. Enquanto isso, o Neymar pegando 21 milhões por mês lá. Mas enfim, o problema é de quem fez o... Merecido. Merecido, sim, merecido. Tá jogando pra caceta, inclusive. Então é o seguinte, tem uma vitória. o Atlético tem uma vitória. Contra quem? Contra o Atlético. O Atlético assistiu ao Santos jogar. Eu falei aqui na oportunidade que o Zé Ivaldo parecia um Baresi em campo. Aqui, ó, ditando o ritmo. E os 2 gols. Você lembra dos 2 gols? Sim. Uma desatenção, um time fronha total em campo. Entendeu? O Cruzeiro, isso é orientação do Jardim, gente. O Jardim fala, pegou a bola, acelera. O adversário pegou, vocês viram no clássico domingo. A dificuldade. Hoje o Orion estava falando comigo ali fora. Não, mas por que você falou que o Atlético teve uma... não, ele falou assim, o Atlético tinha que ter jogado o jogo. Foi meu filho, não conseguiu. Não conseguiu. O Cruzeiro não deixou. Isso. O Cruzeiro defendeu muito bem. Então, o Cruzeiro tentou jogar, não conseguiu, porque o Atlético não deixou. O Atlético tentou, não conseguiu, por quê? O Cruzeiro, você não põe ressalvas, no Atlético você põe. Porque não tem meio campo, porque o principal jogador de frente é meia bomba, porque um dos titulares, que é a válvula de escape, não estava no jogo. O Cruzeiro não. O Cruzeiro jogador doente dentro de campo. Jogador doente dentro de campo. O Atlético tentou e o Cruzeiro não deixou. E o Cruzeiro fez 2 faltas a menos que o Atlético. O Cruzeiro foi na média das faltas. É orientação do Jardim e tá certo o Jardim. E eu acho que o Cuca até orienta também para os caras matarem as jogadas. Porque você lembra no início, no campeonato estadual, o Atlético não deixava ninguém jogar. Cara, e eu matar a jogada o quanto mais longe da sua área. Claro. E é estratégia. Na verdade, a orientação do Jardim é para o seguinte: se nós perdemos a posse de bola, nós temos que recuperá-la o quanto antes. Muitas vezes o Cruzeiro subiu em muito número de desarmes, que é quando você consegue tirar a bola do adversário sem praticar falta, mas evidentemente, vez ou outra, a gente parou de ver. Claro, isso não quer dizer que não vai acontecer daqui até o final do ano, mas o cruzeirense, ele parou de ver situações. Qualquer time pegava o Cruzeiro, que a gente fala, né, com os jogadores correndo para trás, de frente para o próprio campo, de maneira muito fácil. De calças nas mãos. De maneira muito fácil. Isso faz tempo, não aconteceu contra o Cruzeiro nem contra o Flamengo. Foi uma equipe que veio ao Mineirão, tentou jogar... Com um ano sofrendo. Tentou jogar muito assim também, um jogo mais franco, mas isso mudou exatamente graças a essa questão da orientação e do treino, né? Não adianta você orientar. Aí é uma parte que eu também faço um pouco de uma crítica ao Cuca. Eu sei, Breno, que o Cuca tem dificuldades, eu concordo, faltam peças, o planejamento foi ruim, etc, etc. Mas esse time, mesmo passando neste momento, tem campeonato, tem jogos importantes a fazer e que tenha pego como exemplo aquilo que fez dentro de campo. É possível o Atlético ser mais organizado, claro, faltando mais presença na parte ofensiva, como vai precisar na Copa do Brasil.